Olá, seja muito bem-vindo ao Edcast, que hoje vai contar a história de um cara que foi professor de professor. Ele virou prefeito e tem muita história no meio desse caminho aí. E até esportista ele é. Daqui a pouco você vai saber quem é e por que eu estou falando isso tudo. Mas antes eu tenho alguns recados para você. Se você tem uma ideia na cabeça e quer transformar em podcast, videocast, procura a Fornexus, agência especializada no assunto. Você chega na Fornexus com a sua ideia e sai daqui com o seu produto pronto, preparado para o seu canal no YouTube, para as plataformas de áudio, para as redes sociais. Então chega com a ideia e sai com o seu produto prontinho. Quer mais detalhes? Os contatos da Fornexus estão nos comentários fixados desse vídeo, logo aqui embaixo. Também chamo a sua atenção para useripple.com.br. A Ripple é uma fabricante de roupas aqui do estado, aqui do Espírito Santo, que fabrica roupas muito legais, camiseta, bermuda, tem bonés, uma coleção de bonés agora também. Roupas muito legais, super confortáveis, excelente qualidade, o preço muito bom. Entra lá no site da Ripple, faz suas escolhas, na hora de coloca tudo no carrinho lá, na hora de pagar, digita o cupom EDUCA20 e aí você tem 20% de desconto. Descontaço para você, corre lá e aplica o cupom. Se você tiver dúvida, os contatos da Ripple também, o endereço, o cupom, tá tudo aqui no comentário fixado desse vídeo. Peço encarecidamente para você se inscrever no canal, acionar o sino das notificações, dar um like, compartilhar esse vídeo por aí, dar uma olhada no nosso conteúdo, é conteúdo de muita qualidade, conteúdos surpreendentes. Você vai começar, você não dá nada pela entrevista que está lá, você vai começar a ver, você vai se surpreender. Então dá uma força para a gente, espalhe o nosso conteúdo por aí. A gente também está nas plataformas de áudio, Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, Deezer, Amazon Music. Então vai fazer uma atividade física, faz atividade física ouvindo o Edcast. Está num engarrafamento, no trânsito, está difícil para chegar em casa, coloca o Edcast no carro que vai passar rapidinho. E a gente também está na TV Ambiental, canal 525 da NET. Estamos espalhados por tudo quanto é lugar aí, você não tem motivo para não assistir o Edcast. Então agora a gente vai falar com ele, formado em física, prefeito e jogador de bocha também, que eu sei que você gosta muito de bocha, não é isso? Guerino Zanon, tudo bom? Tudo beleza? bem, Edu. Obrigado primeiro pela oportunidade de estar aqui conversando com você, com os capixabas, por todos que moram no estado do Espírito Santo. E olha que sou bom, hein, bocha? Eu já ouvi falar, mas isso não é conversa de jogador, não. Não. Eu tenho 2 troféus. É mesmo? De bocha? É mesmo? A bocha é esporte ou não é? É esporte, né? Claro que é. Apesar de eu levar o processo na cara, porque o município uma vez patrocinou um campeonato de bocha, mas é esporte. É mesmo? Veio o processo na cara, como se costuma dizer, né? Por quê? Porque quem perdeu não aceitou. Quem perdeu o campeonato não aceitou a derrota? O órgão fiscalizador, depois nós conseguimos provar que era tudo lícito, tinha um equívoco, né, na análise deles, mas o Tribunal de Contas rejeitou as minhas contas porque lá tinha um patrocínio de um troféu para uma final de um campeonato de bocha municipal. Conseguimos provar que tinha um equívoco na análise, né, e tudo bem. Mas gosto muito, né? Como é que surgiu essa apreciação, essa coisa de jogar bocha? Como é que surgiu esse gosto pela bocha? Edu, vou falar se eu tinha 4, 5, 6 anos, não sei. Lá em Bananal, na minha terra natal, Rio Bananal, eu estava lá no campo, vendo como se diz, os antigos, os mais experientes, jogando, e não era bola de massa, né? A gente fala bola de pau, bola de massa, mas lá era bola de pau mesmo, né? Pô, eu ficava encantado, o cara dar um tiro, tá? De um lado de um campo, acertar a bola no outro e trocar a bola. Era comum no passado se fazer isso. Aí quando eu tive a oportunidade, cheguei em Áreas e comecei... Só para trocar a bola é quando o cara joga uma bola na do adversário e troca para mandar longe da bolinha pequena lá e ficar com a bola lá no lugar dele, né? Exatamente. Tá? Assim, é uma habilidade fantástica, quando consegue fazer isso com uma habilidade fantástica. E assim, cheguei em Áreas, comecei a participar ali com a turma e falei assim, opa, reencontrei. Legal. Né? Me reencontrei. Quando voltei de Vitória para Linhares, comecei a frequentar os campos de bola de massa e junto com os campos tem normalmente um boteco e não tem nada melhor do que um boteco para se tomar uma cachaçinha sem álcool
Não, né? Não existe, pô. Em Linhares tem cachaça boa em Linhares, né? A Princesa Isabel. A gente teve não só ela, a GG ali de Rio Baranal. A gente teve com o doutor Pedro Célio aqui, o filho do doutor Adão Célio. Ele esteve aqui falando da Princesa faz um sucesso tremendo, mundial hoje. Exatamente. E é gostoso. Nós temos aí, ele deixou aí com a gente. Mas é ótima cachaça. Mas boteco tem coisa melhor do que um papo de boteco? Não tem, né? Não é? Sentar ali no descontraído, né? No balcãozinho ali, ficar ali batendo papo. Ali você sabe de tudo. Igual no salão. Qual o tiragosto ideal do boteco? Olha, para mim é torresmo. Não tem outro, né? É verdade. O torresminho. Até eu costumo levar o meu neto Léo e a Maria no bar do Pedro da Castanheira lá ali perto da TV, na praça ali do Juparanã, onde você esteve lá por um ano. Lá, exatamente. Né? Para comer o torresminho aos sábados ou domingo pela manhã. A gente sai no pedal e para por ali para comer. Legal. O torresminho é muito gostoso. É muito gostoso. Mas eu falei na abertura aqui que você se formou em física, né? Exato. Como é que alguém se forma em física, Guerino? É um negócio difícil demais, rapaz. A gente estava até comentando aqui, entra um monte de gente na turma, sai dois em cada turma. Como é que você se formou em física? Como é que você teve vocação mesmo? Você sentiu vocação de fazer? Como é que você foi para esse caminho? Tem uma história interessante. Assim, eu não sou um cara, vou dizer assim, daqueles CDFs. Inteligente. Eu sou muito estudioso. Eu vou discordar, porque o cara que forma em física, porra. Tá? Eu estudo muito. Tá? Eu gosto de estudar. E assim, desde lá do ginásio, para você ter uma ideia, se você for lá buscar na Escola Agrícola de Itapina os históricos lá de quem passou por lá, você vai encontrar um garoto que na 8ª série passou com média 100 em matemática. 100? Ou seja, todas as 6 provas do ano eu passei com nota 60. Nota máxima. 100. Esse garoto é guarino. Né? É mesmo? Então, assim, não porque eu era CDF, porque eu estudava muito. Né? E quando cheguei em Linhares, fiz o científico, assim, sempre os colegas, ensina isso, ensina aquilo, e passava a noite lá, talvez, com um grupinho, Margarete, ela vai me ouvir aqui, Legal. A Guete, a deputada Etevalda, tá? Quantas noites passamos estudando na casa dela, do Líder Barbosa, você lembra desse nome, né? Etevalda, lembro. Valtinho Bode Cheiroso, que está lá em Ilhéus. Bode Cheiroso. Então, assim, é isso mesmo, Juliana. Bode Cheiroso, eles me chamam de João Carmelho, pô. Mas por que esse apelido? Porque eu trabalhava no hotel, né? E tinha um senhor fazendeiro que ele tinha fazenda de cacau em Linhares, mas tinha a casa dele na Vieira Solto e 2, 3 vezes por ano ia para a Europa. Um belo dia ele chega no hotel e aí eu tinha comprado um sapato novo. Né? Vou para a escola com um sapato novo. Aí ele começa, o sapato que o João Carmelho trouxe para ele da França. E ficou João Carmelho. Só por causa disso. Né? Legal. O Bode Cheiroso é porque ele usava um perfume catingoso para danar. Né? Não, cara, isso que chamava ele de Bode Cheiroso. Mas assim, aí em 70 eu trabalhava no hotel e na padaria dos meus tios. Eu tinha um quartinho lá onde que eu ficava, que a minha mamãe não morava em Linhares ainda. Em 74, papai e mamãe já estavam em Linhares. Aí eu saí do hotel e fui morar com eles. Mas um belo dia um tio chega meu lá em casa, assim, um domingo de manhã, todo mundo no quarto ainda, cedinho, fala com o papai e mamãe, manda o garoto para Vitória para estudar que eu vou ajudar. Legal. Tá? Aí ele falou por quê? Não é porque o Guarino trabalhava lá no hotel e ele sempre ia na biblioteca ali do lado do hotel pegar livros para estudar. Né? Então manda ele para estudar. Legal. Cheguei em Vitória, fiz cursinho, tá? Ele e meus irmãos mais velhos me ajudando, no Salesiano, né? E pintou o vestibular de física no meio do ano. Eu já aquela queda de matemática, de né? matemática, de ajudar os outros, tal. Então, assim, pintou o vestibular de física, eu fui lá e fiz, e passei. Né? Aí cheguei... Essa coisa da matemática deve ter passado lá nas cabeças também, né? Eu não me lembro bem a posição, não. Sei que passei, né? Foi concorrido, a primeira turma, né? Era a primeira turma? É a primeira turma. Da UFES? É, o primeiro vestibular de física da UFES.
Né? Voltei para casa, meu irmão, cheguei no BNH, onde que a gente morava, ali perto onde que você trabalhou. Tinha um barzinho que servia traíra frita espetacular, do Baianinho. Né? Aí pedi onde está essa Maria. Está ali no bar Cismos. Né? Cismos. Né? Fui lá, sentei lá, eu falei assim, Zé, passou no vestibular. Ele falou assim, para quê? Eu vou ser professor. Ele virou para o outro lado e nem me deu bola. É mesmo? Porque eles queriam, me mandaram para Vitória para ser doutor. E eu fiz a opção para seguir a carreira de professor. Né? Fiz o vestibular de física em 76, junho de 76, já em fevereiro de 77, eu fui contratado pelo Salesiano para dar aula e comecei já no primeiro ano de faculdade. Já depois do primeiro semestre. Depois fui lá para o Forte São João no Estadual, que era a escola tradicional e desejada por todo professor. Continua sendo uma escola bem tradicional. Bem tradicional e bacana ali. Tá? Momentos bacanas mesmo que eu passei ali. Bom, e daí continuei. E aí como é que veio essa coisa porque física não tem nada a ver com política, né? Absolutamente nada a ver com política. Como é que veio essa coisa de se envolver com a política? Olha, eu voltei para Linhares em 82, 81, 81, eu ia 2 vezes por semana, pegava o busão aí da Águia Branca, ia lá, dava aula e voltava. E o Salesiano tinha colocado um cursinho lá em Linhares, só para a gente continuar a história e até chegar lá na política. Né? O Salesiano colocou um cursinho lá, mas não estava indo bem, tinha 11 alunos, aí o professor Ferrari do Salesiano falou assim, quer um cursinho para você? Zé Alfredo Ferrari, conheço. Lá em cima ele está. Está lá em Santa Teresa. Santa Teresa. Esse dia eu fui lá visitá-lo. Fazenda... Como é que é o nome? É uma pousada lá. Tradicional ali. Ele foi um dos primeiros, para você ter ideia. Foi um dos primeiros. Em 83, voltando de Linhares, ele falou assim, vou lá visitar meu sítio. Isso em 83, hein? Olha bem. Bom, ele falou assim, Sítio Canaã. Sítio Canaã. Isso. Você quer o cursinho lá de Linhares para você? Porque o Salesiano fornece o material didático, mas não quer mais ser dono. Eu falei assim, quero. Vou voltar para minha terra. Saúde. Vou voltar para minha terra. Tá? E retornei para tomar conta desse cursinho e começo minha vida profissional em Linhares. Né? Como professor. Como professor. Não como doutor. Bom, não como doutor e nem como político. Né? Mas em 82 o Estado abre o primeiro concurso para professor de física. Eu faço e sou o primeiro professor registrado do Estado. O 01 de professor. O 01. E escolho minha escola também em Linhares, onde eu estudei o científico para trabalhar. Então, conciliei as duas coisas 1 ano. Depois pedi demissão no Estado e falei assim, vou trabalhar em iniciativa privada. Isso. E comecei minha escola, que virou Cristo Rei, depois Unilinhares, né? Então, daquela escolinha de 11 alunos... Você continua com a Unilinhares, ela está cedida para o Pitágoras. Nós passamos os cursos, vendemos, né? Mantivemos o imóvel, mas a gente tem um curso técnico lá. Entendi. Bom, daquela escola de 11 alunos, virou uma escola com 6 mil alunos. Cresceu. Virou uma faculdade. Faculdade. Mas em 96, Edu, eu cheguei para minha esposa e falei, toma conta que o filho é seu também, que eu quero seguir outra carreira. Porque qual foi o estalo nesse momento para seguir essa outra carreira que foi a política? Olha, em 92 eu estava sentado lá dentro da minha sala, na direção da faculdade, e aí me chega lá 2 nomes que você conheceu no estado também, Zé Carlos Elias e Ronaldo Lopes. Fala assim, coordena a campanha nossa. Tá? Aí eu pensei e falei assim, tenho que falar com minha mulher. Né? Falei com ela topou. Com quem manda, tem que falar com quem manda, né? Ela topou e fui coordenar a campanha, tivemos sucesso. Zé Carlos Elias, que foi eleito prefeito, não é eleito prefeito. Ele me convida a ser secretário de planejamento. Tá? Eu entro na prefeitura em 93 como secretário, em 96 eu falo, vou ser candidato a prefeito. Tá? Não arrumou uma encrenca, não? Arrumei? Nossa, um monte. Eu não era a bola da vez, não, ué. Tinha outros tradicionais lá que... Mas eu vou ser... Aí um dos mais tradicionais da política lá, que também era aliado, me provoca. Isso em dezembro de 95. Quem? O Juca Gama, falecido Juca Gama. Juca Gama. Tá? Me provoca. Não, tem que ter uma pesquisa em fevereiro. Quem estiver na frente,
Aí eu bati na mesa, topo. Né? Os meus colegas, quando o Juca saiu, quase que me bateram. Você é maluco, rapaz? Você vai querer disputar com o Juca, que tem 30 anos de política? Eu falei assim, se ele ganhar, eu vou ajudá-lo. Só que eu ganhei. E disputei e ganhamos as eleições. Né? Mas assim, eu já tinha como vocação mesmo, eu gostava da política. Desde garotinho, eu saía com as bandeirinhas. Olha, em algumas campanhas de Elcio Álvares, vou falar de Elcio, saudoso Elcio, talvez assim, o momento mais assim, que me emocionou foi um discurso dele aqui em frente à escola Vasco Coutinho, né? Aqui no centro de Vila Velha. No centro de Vila Velha, e outro lá em Conceição da Barra. Eu rodava o estado para ouvir Elcio falar. É mesmo? Né? Legal. Sério, rodava esse estado para ouvir Elcio Álvares falar. Né? E falei assim, eu vou ser político. E aquele momento chegou. Então, assim, fiz uma opção ali. Quando eu fiz lá em 76 a opção para ser professor, em 96, depois de 20 anos, assim, depois. Vou mudar de profissão. Vou passar a ser político. E de lá para cá, eu sou guerino político. Engrenou geral. Né? Engrenei. Disputei as minhas eleições, tá? Com sucesso, graças a Deus, e estou aí. Legal. E essa coisa de ser governador do estado, de onde veio isso? Por quê? Porque nesse momento, porque a gente estava conversando antes, assim, como é que é você renunciar ao seu cargo? Você foi eleito de novo em 2020, prefeito de Linhares, uma votação bastante expressiva. E como é que veio assim, renunciar a um cargo para tentar uma coisa incerta, né? Para tentar ser governador do estado, que é uma incerteza. A gente tem um monte de gente aí no páreo, tem um governador, atual governador, que vai brigar pela reeleição, a gente sabe, tem outros nomes bem fortes né, na disputa. Por que isso de ser governador? Por que você resolveu? Olha, por que renunciar a um mandato para disputar um cargo de uma coisa que é incerta? É porque eu acredito. A primeira coisa, eu acredito. Né? E eu sou um democrata. Né? E em um processo de disputa você pode ganhar ou perder. É natural. Né? E aceitar o resultado. Se ele for favorável, espero que meus concorrentes aceitem. E se não for favorável, aceitar quem foi eleito. Mas eu acredito piamente que é possível a gente ter muito mais, fazer muito mais para os capixabas e aqueles que escolheram esse estado para viver do que a gente tem hoje. Tá? É possível a gente pegar o exemplo de Linhares, o caso de sucesso de Linhares, que não é um sucesso do guerino isoladamente, é o sucesso de um conjunto de forças, desde as associações de moradores, partindo delas, aliás, com as entidades civis, com as entidades religiosas, né, com toda a sociedade trabalhando no projeto, com a equipe competente, com servidores públicos animados. É possível fazer o Espírito Santo, o estado desejado, eu vou assim colocar, como Linhares hoje é uma cidade desejada. Linhares teve um boom de desenvolvimento gigantesco nos últimos anos, né? Ao que você atribui esse desenvolvimento, esse largo desenvolvimento de Linhares? Foi um projeto que iniciamos em 96, o Edu. Tá? Quando eu fui para a disputa em 96, eu já falava em trabalhar a cidade para fazer melhores entregas aos nossos munícipes. Né? Quando eu trabalhei a eleição de 96, eu falava em diversificar a nossa economia, que Linhares estava centrada em um polo moveleiro iniciante. Industrial, né? E na atividade agrícola era café e gado. Café e gado. Né? Então, assim, eu falava com os linharenses, é possível a gente atrair investimentos para essa cidade. Mas a primeira coisa que a gente tem que fazer é o quê? Diversificar, né? Não, a primeira coisa que a gente tinha que fazer era ser merecedor dessas atrações que conquistamos ao longo desses anos. E para fazer isso, a gente vai preparar a cidade. Aí começamos a preparar a nossa cidade. Eu vou te dar um dado. Linhares, quando nós assumimos em 97, tinha 0% do esgoto tratado. Quando eu saí agora, 31 de março de 2022, saí com 85% do esgoto tratado.
Uma cidade como Linhares, cheia de lagoas, cheia de lagoas. Exatamente, né? faz uma diferença. Aquilo é um atrativo, mas se bem cuidado. Exatamente. 80% da lâmina de água doce do estado do Espírito Santo está no município de Linhares. Tá? É um grande atrativo, mas nunca foi trabalhado. Exatamente. Não é isso? Quando nós entramos, nós tínhamos bolsões de pobreza em 4, 5 bairros lá, que era difícil você andar, você precisava dar pulo, porque era uma vala atrás da outra. Quando nós entramos, o nosso olhar foi dirigido primeiro para essas comunidades e começamos a transformar a cidade. Quando chegou a oportunidade de começar a sair e buscar investimentos, nós já tínhamos uma cidade que começava a ser desejada. Né? E aí não ficou tão difícil. Então, esse processo que você está falando aqui de um tempo para cá, foi um processo trabalhado durante mais de 20 anos. Não aconteceu por acaso no estalo de dedos e não só pela vontade de uma pessoa. Foi toda a sociedade que se fez presente para ter essas conquistas que nós estamos dando. E se você pegar vou colocar nos últimos 10 anos, tá? Quem produziu notícias positivas na área de atração de investimentos para o Estado do Espírito Santo foi Linhares. Né? Para citar, vamos lá, falando em diversificação de Linhares. O que Linhares tem hoje? Continua com indústrias de imóveis. Né? Continuamos forte. Teve uma crise grande aí um tempo atrás, teve alguns problemas com algumas empresas, mas isso está superado. Hoje a gente tem hoje empresas de imóveis, empresa moveleira forte em Linhares. O 6º polo do país. Isso. Mas o que a gente tem em Linhares? Bom, você tem a metal mecânica que está se tornando um polo do metal mecânico do Estado do Espírito Santo, com a Brametal, que foi a primeira que atraímos lá em 98. Eu pego um avião em Vitória, pouso em Florianópolis, pego um táxi, vou a Criciúma. Como prefeito? Como prefeito, no segundo ano de mandato, no primeiro mandato. Aí você chega lá nos caras e fala assim, pô, vem para Linhares. Você sabe o que o Ricardo Brandão, que é o diretor, me pediu? Vocês não vão acreditar. O que ele pediu? Ele me pediu, sua cidade tem esgoto tratado? É mesmo? Foi isso que ele pediu para levar a empresa para lá? A primeira pergunta que ele me fez. Né? E aí falei que não, mas voltei para casa e começamos a fazer nosso dever de casa. Né? Bom, e falei com ele, Ricardo, eu não quero que você tire a sua empresa aqui de Criciúma, não. Se você for pensar em expandir, eu quero te apresentar Linhares. Mas por que você pensou nesse cara especificamente? Porque me chegou a informação, tem uma empresa lá em Florianópolis que procurando um outro lugar. Pensa em expandir seus negócios. Aí eu peguei o avião e caí. Legal. Tá? Então, de lá para cá, nós atraímos a VEG. A VEG hoje gigante, tem né? 3 mil trabalhadores no seu piso de fábrica. Isso eu estou falando de empregos diretos. Atraímos a Perfilados Rio Doce, né, na área de metal mecânica, e junto com elas uma série de empresas no entorno. Fornecedores. Eu estou falando que só 3 empresas aí geram quase 5 mil empregos. Tá? Depois começamos a trabalhar empresas para agregar valores aos produtos da região. Tá? Conseguimos atrair a do Coco, que foi a primeira. Não, a primeira foi a Sucos Mais. Você lembra isso? Que depois se tornou Coca-Cola. Isso, exatamente. E agora se tornou Cacau Show. Cacau Show chegou em Linhares. Chegou no Espírito Santo. A Cacau Show comprou a fábrica de sucos mais? Exatamente. Que na verdade era Del Valle agora, Del né? Valle. Comprou toda aquela estrutura e está montando o seu centro aqui na região sudeste. Deixa o seu parque em São Paulo, mas coloca seu braço aqui. E tem cacau também em Linhares, né? Falando em Cacau Show, tem cacau também. 85% do cacau produzido no estado do Espírito Santo Linhares, né? sai de Linhares. Né? Então, junto com essas empresas, atraímos a indústria de café solúvel. Tá? Fomos lá em Londrina e conseguimos convencê-los a botar uma unidade em Linhares. Depois de 50 anos que o Brasil não via uma fábrica de café solúvel sendo construída, tivemos a primeira em 50 anos no município de Linhares, que vão usar 500 mil sacas de café produzida na região. Logo depois que a Cacique chega, a gente consegue atrair a Olan, com investimento próximo de R$1 bilhão, que começa a operar em início de 2023. Então, assim, é um processo que a gente trabalhou ao longo dos anos,
mas eu quero deixar claro para quem está nos assistindo que esse processo ele aconteceu primeiro porque nós preparamos a nossa cidade. Entendi. Volto a usar uma expressão que eu gosto muito e que fiquem atentos, porque nós nos fizemos merecedores de receber esses investimentos. Você não acha também que tem uma facilidade aí, que é a facilidade dos benefícios da Sudene? Porque Linhares foi incluída na área da Sudene, que é uma área de incentivos, principalmente para o Nordeste do Brasil, né? Sim. E Linhares está incluída na área da Sudene hoje. Até Linhares tem a inclusão na área da Sudene. Isso facilitou também para trazer essas empresas? Facilitou, mas não é só porque a gente está incluso na área da Sudene. Outros 27 municípios também estão. Né? Qual é a diferença de Linhares para esses outros 26 municípios? Bom, qual é a diferença de Linhares para esses municípios e vamos falar para o Estado do Espírito Santo? Tá? Nós tivemos disposição de passar muitas horas dentro do avião, muitas horas dormindo em aeroportos, muitas noites dormindo em aeroportos, muitas horas dentro de um táxi rodando cidades. Tá? Como prefeito, você fez isso como prefeito? Eu fiz isso como prefeito e junto com meus secretariados. Tive 2 secretários na área de desenvolvimento, Paulo Medina e o atual, o Lorenzoni. Tá? Então, assim, fazemos isso com muita frequência. Né? Agora não, que agora é o Bruno que está lá na administração municipal. Isso é um trabalho de inteligência, Guerino? Isso é de buscar essas oportunidades? Você falou assim, eu fiquei sabendo que chegou a informação para mim que a empresa queria expandir, queria ir para outro lugar, não sei o quê. Isso é um trabalho de inteligência mesmo? Tem que fazer? Tem que ser. Como é que faz isso? De ter disposição e inteligência. Né? A primeira disposição, pintou uma oportunidade, vamos lá conversar. Olha, eu já passei, posso falar com toda sinceridade, toda franqueza, eu já passei assim, dias sentado em uma mesa com nossa equipe convencendo, tá, a equipe técnica de uma empresa, tá, de que elas, se levasse um pedacinho para Linhares, qual seria o diferencial nos seus resultados entre a unidade de Linhares e a unidade onde que ela está instalada. Tá? Não foram poucos dias que eu fiz isso, não. Eu ficava mais como ouvinte, dando minha pitadinha ali, peruada de vez em quando, mas mais ouvindo e aprendendo. Né? Então, assim, é um trabalho de inteligência. Né? Você tem que saber ter uma equipe competente para mostrar o outro lado. Se você se deslocar, não precisa levar a sua empresa, leva um pedacinho dela para lá. Se gostar, depois você leva mais. Bom, então vou dar o exemplo da Brametal. Quando eles assinaram conosco o contrato para ir para Linhares, né, foi para dar empregos para 80 trabalhadores nos 3 primeiros anos. Hoje eles têm 1.500 trabalhadores dentro da indústria. Foi para levar 10% para Linhares e deixar 90% lá. Hoje é 95% em Linhares e 5% lá em Criciúma. Só a base lá. Né? Então, assim, é um local, a região, o Estado do Espírito Santo, é um local assim abençoado para se atrair investimentos. Né? Eu sempre falo que é uma pena o Estado, não é só nesse mandato do atual governador, não, ao longo dos anos não ter uma equipe de atração de investimentos. O Estado do Espírito Santo não é conhecido fora daqui, não. Tá? Quando você vai lá em Criciúma, quando você vai lá em Caxias do Sul, ou qualquer estado aí por esse Brasil afora, Linhares é conhecido. Quando você vai lá na principal avenida de negócios de São Paulo, dos escritórios, eles falam de Linhares. Né? Aonde fica a Faria Lima, eles falam, aonde fica essa cidade que está atraindo tantos investimentos? Aí eles começam a perceber que tem um estado aqui bom para se fazer negócio que se chama Espírito Santo. Você acha que tem que ter habilidade política também para trazer essas empresas? Você acha que é isso? Né? O que foi, hein? Você está perturbando? Você acha que tem que ter uma habilidade política também nessa negociação econômica de trazer o grupo econômico para Linhares? Tem, claro que tem. Isso? Tem que ter essa habilidade? Tem que ter. Desligar um pouquinho, o prefeito ele tem que ter uma habilidade política e ele tem um tamanho no jogo. Não é isso? Mas, assim, eu vou contar as passagens. Quando eu precisei usar a figura máxima do Estado, né?
o ex-governador Paulo Artung, todas as vezes que eu pegava o telefone e ligava, Paulo, eu preciso de você lá em Londrina, preciso de você lá em Curitiba para conversar com a Britânia comigo, preciso de você lá em Caxias do Sul para conversar com a Randon, tá? Com a Brinox. Tá? Ele só me pedia São assim, todas empresas gigantes, né? Gigantes. Tá? Ele só me pedia que hora que o avião vai sair. É mesmo? Tá? Você tinha essa reciprocidade, esse apoio aí? Tinha. Nós fazíamos o primeiro contato, fazíamos todo o trabalho técnico para mostrar a viabilidade para a empresa, tá? E aí precisava do apoio político, e o Paulo sempre se colocou à disposição. Você aprendeu muito com ele? Muito. Essa coisa da articulação política? Muito. Né? Paulo é um craque na formação de equipe. Isso. Né? Famoso por isso, né? Famoso. Todo mundo comenta de uma forma geral que ele tem essa habilidade para formar eles equipe. falam que Paulo se preocupa muito com a gestão fiscal, mas não tem gestão na área de desenvolvimento social. Se você não tem gestão fiscal, não tem dinheiro na conta. Né? Então, assim, o Paulo é o exemplo não só para mim, tá? Ele é exemplo para o país, para os gestores públicos do país. Talvez é o cara mais requisitado hoje nesse país para dar palestras. Toda semana você vê Paulo em um canal diferente, em um estado diferente, falando para públicos diferentes, tá? Por tudo que ele construiu junto com a bela equipe, com as belas equipes que ele conseguiu montar no estado do Espírito Santo. Um cara que governou o estado de 2015 a 2018, tá? E manteve a nota A do Tesouro Nacional naquele momento que o país passou pela sua maior crise econômica, social e ética, tem que ser bom. O Paulo não é reconhecido no mercado nacional e internacional pelos mandatos de 2003 a 2010. Ele é reconhecido pelo mandato de 2015 a 2018. Porque ali ele mostrou o quanto ele é bom. Foi difícil, foi um período muito difícil. Foi, exatamente. Aproveitando que você falou do ex-governador Paulo Artung, aí a gente já entra nessa coisa política. Você sentiu você foi prefeito quando o governador Renato Casagrande era governador a primeira vez? Eu estava 2 anos. Peguei 2 anos. 2 anos. Como é que foi? 2011 e 2012. Como é que foi para você essa experiência? E como é que foi essa experiência agora? Você também está há 2 anos com ele. Não posso falar coisas boas. Não? Tá? Não. Por quê? Do atual governador. Vamos falar em relação a Linhares ou em relação à gestão? Em relação a Linhares. A Linhares. Exatamente. Vamos pegar esse mandato que ele está exercendo agora. Você se lembra bem que em 2019 o governador Renato pediu para todos os municípios devolverem os recursos dos convênios assinados em 2018. Você lembra desse fato? Lembro desse fato, foi na transição de governo, né? Ele pediu uma devolução do dinheiro de convênios para ajustar e depois repassar de novo, não foi isso? Repassar de novo. Tem sentido isso? Não precisa responder. Não tem sentido isso. Né? Foram convênios assinados, eu que sou entrevistado e não você. Né? Mas serve como ponto de partida a minha interrogação. Tudo bem. Né? É mais exclamação do que interrogação. Tudo bem. Considere assim. Né? Não tem sentido. Tá? Por que não tem sentido? Os convênios foram assinados dentro da legalidade e o ex-governador Paulo Artung deixou os recursos no Caixa do Estado na sua integralidade para que o Estado honrasse os convênios assinados. Então não foram convênios assinados sem lastro financeiro. Só para a gente pontuar, esses convênios é o dinheiro que o Estado passa para os municípios para uma série de projetos já aprovados, para uma série de, às vezes, obras, às vezes algum tipo de prestação de serviço, mas são convênios são esses recursos que já são determinados pelo Estado para os municípios. Não é exatamente. E tem uma legislação que fala... no último ano de mandato, a partir de abril, qualquer convênio que você assinar, ou você repassa o recurso integral, ou tem que deixar a disponibilidade no Caixa. Né? Isso. E o governador Paulo Artung deixou. Ele passou parte dos recursos para os municípios e a outra parte estava depositada.
Tá? Qual foi a alegação deles? Que queriam rever os convênios porque foram convênios no último ano de governo. Isso, exatamente. É isso? Foi. Exatamente isso. Você já pensou se, ao sair, se for vontade popular, o governador Renato Casagrande, em 31 de dezembro de 2022, o governador que entrar fala assim, devolvo todos os convênios que foram assinados esse ano? Que caos que não vai ser? Não é isso? Uhum. Não é correto a atitude que ele fez. Tá? Então, assim, devolver os convênios para voltar depois para botar o carimbo do governador Renato Casagrande, está errado isso. Isso é atraso. Teve alguns municípios que se recusaram a devolver os convênios. Linhares foi um deles? Linhares foi o que mais brigou para não devolver. Isso. Né? Mas a gente poderia ser penalizado porque o ato do governador previa penalização para quem não devolvesse. Eu não poderia prejudicar a população de Linhares por um entendimento que eu achava que estava errado, mas não tinha força para reverter. Tá? Então, nós também devolvemos. Só que aconteceu um fato. Linhares e Guarapari não tiveram seus convênios devolvidos até hoje. É mesmo? Não devolveu o dinheiro? Não. Isso é o quê? Você brigou com o governador? Não. É briga isso? Não. Não? Eu só não votei nele. Né? Entendo Sua relação que é boa com o governador? Você é tranquilo? Institucionalmente, sempre que eu fui convidado a ir ao Palácio, todas as vezes que teve um ato em Linhares que eu fiz um convite, ele foi. E pessoalmente? Pessoalmente, não. Tá? Não vou dizer. Bom, vamos falar pessoalmente, não quero fazer a mistura de uma corrente política ou coisa com nada pessoal. Né? Uhum. Eu não o convido para um cafezinho, para bater papo. Nem para um torresmo no boteco? Não. Se ele tiver também, não deixo de entrar. Tá eu tenho certeza, se eu estiver também, ele não deixa de entrar. Uhum. Mas convidado, eu não tenho motivo para fazer isso. A gente consegue acompanhar muito bem essa movimentação política, né, que acontece. A gente está em ano eleitoral, esse ano a política ferve, né, em todos os níveis, nível federal, nível estadual, nos municípios. Isso vai ferver esse ano, já começou a ferver. Como é que você vê essa movimentação política toda? Natural, tá? E assim, fora dos padrões, né? Por quê? Porque em algum momento nós tivemos 7, 8 pré-candidatos ao governo do Estado? Não, nunca. Não. E a gente vem tem algo estranho E a acontecendo. gente vem de uma eleição municipal, por exemplo, aqui em Cariacica, a gente tem 14 candidatos a prefeito de Cariacica, né? Nós tivemos exatamente. Em 2020 muitos candidatos, em todos os municípios, muitos candidatos. Mas vamos colocar o seguinte, uma eleição para governo do Estado vai acontecer esse ano. E contra um governador que vai disputar a reeleição. Isso. Contra um governador que a todo momento está alardeando que tem 10 bilhões no caixa do Estado do Espírito Santo e distribuindo convênios nos 4 cantos desse Estado. Entregando obra todo dia. Entregando papel até agora. Assinando ordem de serviço. Assinando... Está fazendo algumas entregas? Tem. Algumas entregas está fazendo. Não, várias. Várias entregas. Né? Não é fácil você imaginar alguém largando a prefeitura, renunciando ao mandato. Você me pediu isso? Como é isso? Nós vamos chegar lá? Isso. Tá? Para disputar. Isso. Tá? Mas é só andar pelo Espírito Santo por aí afora que você vai ver que com todo esse dinheiro que tem no caixa, o governador não conseguiu atender às demandas da nossa sociedade. Ele não conseguiu fazer as entregas que ele se compromissou na campanha de 2018. Tá? E vamos lembrar 2011 a 2014. Tá? O Estado também passou por o seu momento, seu melhor momento em termos de arrecadação. Lembra-se? 2011, não só o Estado do Espírito Santo, como o país. Né? Como o país. Ele foi para a reeleição, e levou uma surra. Lembra-se? Perdeu no primeiro turno. Lembro. Levou uma surra. Você acha que isso vai acontecer de novo? Vai. Você acha que ele... Vai porque ele não está sendo um bom governador. Você falou dos municípios que estão assim, então você já está rodando, né? Você já está rodando por aí, né? Você já passou por quantos municípios aí? Olha,
eu falto uns 10 municípios. Para completar os 78. Mas já rodei, já conversei no boteco, já conversei com algumas entidades, como a semana retrasada fui lá em São Mateus conversar com o pessoal da Pimenta, que é um negócio que vale a pena conhecer, né? Um pessoal que sai de 7 do mil reino lá toneladas em 2014 para 80 mil toneladas exatamente. Agora. Então, assim, estou rodando bem e conversando. Então, quando eu falo das entregas, e aí a gente tem que voltar. Por que esse número de candidatos? Porque tem uma oportunidade aí. Senão não todo mundo está vendo uma oportunidade. Está vendo uma oportunidade. Na hora que você faz análise de uma pesquisa qualitativa, você vê ali, você lê ali na pesquisa qualitativa que o mandato do governador atual não empolga a sociedade capixaba, porque nada de novo foi daquilo que foi prometido, foi construído. Tá? Não houve avanços e nem inovação. Nós estamos vendo a mesmice acontecer como sempre. Se guarda dinheiro, se espera o último ano eleitoral e se distribui dinheiros. Que bom, né? Que vai chegar para os municípios. Você até deu uma declaração aí falando que está parecendo Silvio Santos, o governador, né? Sim, mas é verdade. Está parecendo Silvio Santos? Quem quer dinheiro? Olha, se o governador sabe que eu tenho evitado, sinceramente, de anunciar que eu estou em uma comunidade ou que eu estou com um prefeito, tá? Porque é só sair uma foto minha com uma associação ou um prefeito, no outro dia ele está recebendo recurso lá. Tem prefeito até que pede. Para você ir para receber recurso? Tira uma foto comigo aqui, porque no outro dia eu vou ganhar convênio. Então está assim o Estado do Espírito Santo. Isso não é correto. Tá? Vamos pegar... desculpa aqui. Tudo bem, tranquilo. O Estado terminou 2019 com 1 bi alguma coisa em caixa. Terminou 2020 com 1 bi 500, 1 bi 700. Fechou o ano de 2021 com 2 bilhões e 200 na conta movimento e mais 3 bilhões de royalty. E você sabe quantos de pobres que estão na pobreza no Estado do Espírito Santo? Quantos? 500 mil cidadãos que vivem desse estado. Isso não é justo. Tem 18% da nossa população entre 15 e 29 anos que estão fora das escolas e sem empregos e com dinheiro no banco ganhando juros. Mas aí, Guerino, a gente vem de 2 anos, e a gente está na pandemia ainda, né? A gente vem de 2 anos difíceis de pandemia, né? De paralisação da atividade econômica. Você não acha que tem um outro fator aí, não só a gestão do governador? Tem, é o que ele vai justificar em todas as vezes que ele for questionado. Mas isso não é real, mas não dá para... Porque a gente viu isso, a atividade econômica caiu muito em 2020. Eu posso falar com toda sinceridade. Total. Assim, e não vou usar isso, não é com arrogância. Se ele tivesse olhado o que aconteceu em Linhares, não teria acontecido isso no Estado do Espírito Santo. Vou te dizer por quê. Quando começou a pandemia, Linhares foi o primeiro município a fechar as escolas. Pode buscar nos noticiários de dia 14 ou 15 de março de 2020, que você vai ver na segunda-feira de um desses 2 dias, Linhares fecha as escolas. Reuniu o secretariado em um domingo e tomamos a decisão no domingo à tarde. No domingo à noite, o governador me liga às 9 horas da noite, falando, você não pode voltar atrás na sua decisão? Eu falei, não. É só olhar os noticiários da imprensa nacional e mundial, governador, que a decisão tem que ser urgente. O governador toma a decisão dele na segunda-feira à tarde. Linhares saiu na frente. No outro dia, Linhares anuncia que vai entregar o kit merenda na casa dos alunos. Se fechamos as escolas e a merenda que fornece... Continua sendo entregue. Que ele come na escola, talvez é a única alimentação do dia dele. Nós passamos a entregar alimentação na casa dos alunos. Linhares foi o primeiro e único município do estado
Não, poderia falar o único que já estava falando que é o primeiro. É. Não é isso? É redundância. Que alugou quartos de hotéis para os profissionais de saúde não colocarem em risco suas famílias. 300 apartamentos de hotéis para os nossos profissionais de saúde. Linhares foi o primeiro a ligar, a gestão de Linhares, eu estava lá, ligar para os donos do transporte coletivo e falar: a partir de hoje e por 15 dias vocês só vão transportar um passageiro por poltrona. Linhares chamou a Câmara dos Dirigentes Lojistas, chamou o Sindicato dos Móveis, a ADEL, Agentes do Movimento de Linhares, os pastores, os padres, e falou: por favor, porque as igrejas podem ficar com as portas abertas. Se o cristão quiser entrar e orar, as portas estão abertas, mas evitem fazer cultos durante pelo menos 15 dias. Bom, e o que fizemos? Peguei do Secretariado de Finanças, o que temos no caixa? Temos X. Qual é a nossa capacidade de endividamento nesse momento? Nós podemos chegar até 200 milhões. E fomos lá e atraímos 180 milhões e juntamos mais os 70 que nós tínhamos e jogamos obras que os projetos já estavam feitos por toda a cidade para empregar a mão de obra que estava sendo desempregada pela iniciativa privada. Então, a maneira de ultrapassar a pandemia, de passar pela pandemia, poderia ser muito mais suave para os capixabas se o governador atual não fizesse a opção por guardar dinheiro nos bancos. Você acha que teve erro aí, então? Erro gravíssimo, gravíssimo. Mas tudo isso que nós fizemos, movimentando a cidade, fez com que Linhares tivesse o maior número de mortes? Não. Se você olhar os números, e estão lá no site da Secretaria de Saúde do Estado, pode abrir lá. Vocês vão encontrar que Aracruz e Linhares, Aracruz com 0,8 e Linhares com 1, são os dois municípios com a menor letalidade por 100 mil habitantes do Estado do Espírito Santo. Uhum. Então, faltou realmente gerenciamento, alguém que orientasse o governador com mais sabedoria. Entendi. A gente volta a falar um pouco de política. Liga o ar-condicionado aí de novo para nós. Esquentou. Voltando a falar de política, como é que foi essa articulação para você se tornar pré-candidato a governador? Porque você estava no MDB há muitos anos já, né? Sempre foi toda o seu a minha partido. História foi no exatamente. MDB. E deixou o MDB para ir para o PSD. Exatamente. Para uma casa nova. Isso foi necessário? Como é que foi essa articulação política para chegar a isso? Foi necessário. No final, eu acho, de 2020, a senadora Rose assume a coordenação do MDB no Estado do Espírito Santo. E ela começa, desde então, a dizer que faria composição com o atual governador, né? Uhum. E quando chega o começo de 2021, eu começo a falar que iria sair da prefeitura no final de março de 2022 para me colocar como pré-candidato, né? E durante 2021, por umas 7, 8 vezes, eu estive em encontros com a senadora aqui em Vitória, em Brasília, uhum. E ela sempre me afirmando que faria composição com o atual governador. Se eu quisesse ser candidato, eu deveria buscar um outro abrigo partidário. Respeitei, tá? No final de março, 3 dias antes de eu me filiar em um novo partido, ainda procurei a senadora Rose, né? Pedi a ela se a decisão era definitiva, ela reafirmou a decisão de que caminharia com o governador, o MDB caminharia. Em maio de 2021, em um encontro lá em Linhares com Neucimar Fraga, ele me falou: o PSD... Que é uma das lideranças do PSD, não é isso? Naquele momento era o presidente. Uhum. Ele falou: o partido está aberto para você disputar a eleição de governador pelo PSD. E foi o que aconteceu. E agora você está no PSD. No PSD. Saiu com alguma mágoa do MDB? Não. Meu partido, meu carinho todo com o MDB. Os companheiros do MDB, vamos assim colocar, históricos, continuam
mesmo eu falei, não saia ninguém, continuem aí. Tá? Mas eu sei aonde que eles vão estar na campanha, quando começar a campanha oficialmente a partir de 15 de agosto. Sabe onde é que eles vão estar? Eu Porque sei. não está definido, né? Não, mas o MDB está aí voando. Os tá? eleitores e as lideranças dos municípios, eu sei onde vão estar. Mas o a MDB... senadora, não. O MDB também. Bom, não posso falar que o MDB hoje tem martelo batido pela vontade da senadora. Mas não podemos falar que tem martelo batido com relação a onde que a sigla MDB vai estar. O jogo está aberto. E onde vai estar? Você pode estar com o governador? Não, mas aí eu quero saber onde é que você acha que vai estar. Pô. Pode ser uma coisa, pode ser outra. Pode ser com o PSD? Pode ser com o PSD? Porque assim, mesmo eu saindo do partido, não tendo a aprovação da senadora, mas a relação pessoal com ela continua, existe. Tá? Foi uma opção que ela fez por um caminhar na eleição de 2022, tá? Mas não tem uma briga pessoal com a senadora Rose. Até assim, se você me perguntar o que você acha da senadora Rose, ela faz um trabalho eficiente. Tá? Então, nada de mágoa, tristeza por não poder disputar, quando decido disputar a eleição para governador, não disputar pelo meu partido, que foi onde que eu assinei minha primeira ficha em dezembro de 95. Aí sim, aí você fala assim, tem tristeza nisso? Claro que tem, muita, muita. E você já definiu seu candidato a senador? Não. Ainda não? Não. As vagas de vice-governador e senador, elas estão abertas porque tem muitas conversas e possíveis composições ainda que podem acontecer com os partidos, claro, que não tem pré-candidaturas colocadas a governo de Estado. Falando disso, existe alguma possibilidade de você deixar a disputa para governador para compor com outro partido? Não, eu deixar a disputa, não. Eu renunciei ao mandato de prefeito em 31 de março, me filiei ao PSD para disputar o cargo Você é de pré-candidato a governador e vai ser candidato a governador, é isso, definido. Olha, dia 15 de agosto estarei na rua oficialmente pedindo voto. Hoje eu não posso pedir, que a lei não me permite, mas a partir de 15 de agosto estarei nas ruas, rodando o Estado já, pedindo voto para governar o Espírito Santo. E se você for chamado para compor uma outra chapa de outro pré-candidato ou candidato na época para ser vice-governador, por exemplo? Você vai? Não. De jeito nenhum? De jeito nenhum. Vou ser candidato a governador. Você acha que tem essa possibilidade de haver composições até lá? A gente ouve falar muita coisa, a gente tem vários novos candidatos, como você mesmo falou, a gente tem muitos candidatos, pré-candidatos colocados. Você acha que tem essa possibilidade dessas composições? Eu acredito que pode acontecer, sim. Tá? Isso é normal, porque os pré-candidatos, a não ser que seja uma exigência partidária, aí você tem que entender, né? Por exemplo, se o União Brasil lançar candidato a presidente, que está sendo desenhado aí, o Bivar. O Bivar. O Bivar. Né? Vai ser natural o Felipe ir para a candidatura. Tá? Se o Bivar não se lançar, pode ser que ele faça composição, como já anunciou uma possível composição com republicanos do Eric Musso. Estou falando de fatos que já foram noticiados e confirmados pelos dois pré-candidatos. Né? Com os outros eu não posso falar nada, claro que não. O Aldifas é um ator importante dentro do quadro nacional da rede, né? Está levantando a bandeira e vai ser candidato. O Manato, por outro lado, também. Né? O professor Idelmo, que foi o meu candidato nas eleições passadas, eu votei nele. Votei no professor Idelmo. Tá? Ele quer colocar o debate, ele quer participar do debate. Tá? Independente do que ele tem hoje, ele entende que ele, com o debate, vai crescer. E acredito que vai crescer, que é um excelente candidato também. Tá? Então, assim, independente se vão haver ou não composições, tá? Eu entendo que é importante todos manterem suas candidaturas. Não é ruim, não. Você acha que todo mundo tem que manter? Eu quero acreditar, porque defende uma causa, tá? Defende uma nova maneira de
que é diferente da minha, talvez, que é diferente o Érico, uma maneira diferente de governar, do Felipe, diferente do Guerino, do Manato, né? E a sociedade aí vai ter opção, né? Isso é democracia, né? É você dar oportunidade aos lados diferentes e colocarem suas ideias e respeitá-los, né? Uhum. Então, assim, sem problema nenhum para mim, sentar numa bancada lá depois do dia 14 de agosto e estar conversando com os cidadãos do Espírito Santo com 7 ou 8 pré-candidatos. Candidatos já, né? Candidatos, ó, depois Candidatos. do dia 15, candidatos. Exatamente. Já. Desses pré-candidatos, Felipe Rigoni, Eric Musso, Aldifas, Contarato, governador Renato Casagrande, esqueci, Manato, Aridelmo, Guerino. E deve ter, me parece, de outro partido também, tem uma candidatura colocada. PCO, eu acho que tem uma candidatura colocada, não é isso? Exatamente. Quem desses você chamaria para a sua equipe de governo? Para minha equipe de governo? Chamaria... Governador Renato Casagrande? Não, de jeito nenhum. Não nada pessoal. É porque ele mostrou que não é competente. Você acha que ele não é competente? Não. Ele mostrou isso nas 2 passagens dele pelo governo do Estado do Espírito Santo. Tá? O atual governador, de 2002 para cá, pegou os 2 melhores momentos do Estado do Espírito Santo em termos de arrecadações. Tá? Deixou um buracão no primeiro mandato e não vai fazer as devidas entregas no segundo, mesmo tendo 10 bilhões no caixa. Você acha que ele não vai conseguir entregar? Não. Principalmente na área social. É só ver aí o que está acontecendo com a saúde. Criança morrendo na porta do hospital e ele botando culpa no médico. Uhum. Rede Cuidar, um processo que nós trabalhamos 20 anos para acontecer da interiorização da saúde, e o Sionésio Fernandes querendo aplicar aqui o que ele aprendeu lá em Cuba, tá? Destruindo o trabalho que foi feito. Então, assim, não chamaria. Não, e dos outros? É igual aquele, tem um programa que fala para quem você tira o chapéu, né? Exatamente. Raul Gil, pô. Raul Gil. Há 800 anos lá no ar aí, né? Eu não conheço o Contarato. Se me perguntar, você algum dia sentou com ele, conversou com ele, eu nunca fiz isso. Sei. Tá? Então não quero falar, porque eu não conheço. Tá? Os outros, qualquer um deles, com certeza, não teria problema nenhum em convidar. Nenhum. Presidente da República, de quem é seu voto? Colocando essa polarização aí, Lula e Bolsonaro, em quem que você vota? Polarização é um negócio burro, né? Sempre, né? Sempre foi, né? Sempre foi. Você falou aí, o importante é o debate, né? É ter mais gente debatendo, né? Mais gente debatendo, né? Eu falei, não sei se foi hoje ou outro dia, essa questão da polarização, né? De você ter 2 extremos, isso, né? É possível você ter 2 extremos, desde que um respeite o outro, não é isso? De quem ganhar, respeite quem perder, respeite quem ganhar, e comece a trabalhar um processo para mostrar que na próxima, né, ele pode fazer melhor do que quem ganhou naquele momento, e vice-versa. Né? Então, assim, você me perguntou se for Lula, mantida Bolsonaro. Essa polarização. Isso, Lula ou Bolsonaro? Ficou mais fácil a pergunta sua. Ficou? Ficou. Eu cravo o Bolsonaro. É mesmo? Sim, com certeza. Não votaria em Lula nem se fosse contra outro candidato que não fosse Bolsonaro. De jeito nenhum, Lula? De jeito nenhum. Por quê? O Lula fundou esse país. Tá? O Lula deu miséria para o povo distribuindo R$1 e dando 9 para os amigos deles. Né? E não vem me dizer que foi provado que ele não tem nada a ver, os companheiros dele, entre aspas, não tem nada a ver. Né? Porque se não tem nada a ver, como é que alguém devolve bilhões de reais? É verdade. Não é isso? É verdade. Tá? Por que ele deu R$1 para as pessoas mais necessitadas e pegou os outros R$9 do nosso orçamento, botou no BNDES para dizer que ele tinha 5 empresas campeãs nesse país? Não foi isso que ele fez? Por quê? Desculpa, eu não estou te perguntando. Não.
Por que Fica ele à vontade. mandou dinheiro para outros países se o povo aqui estava com tanta necessidade? Né? Aham. Então, assim, todos os males que a gente tem enfrentado pós-Lula, ele é o culpado. Né? E mais ainda, eu não acho que um cidadão como Lula possa dar qualquer contribuição para a gente ter avanços e inovação nesse país. Aham. Tá? Então, o voto a ele eu não daria. Você foi prefeito de Linhares 4 vezes, né? Tava 5 vezes. no quinto mandato, na metade do quinto mandato agora. Você acha que você tem condição de ter uma capilaridade maior do que só Linhares para o estado todo? Porque em Linhares todo mundo te conhece, mas no restante do estado nem todo mundo te conhece. Você acha que você consegue essa capilaridade suficiente para ganhar uma disputa para governador? Bom, teve uma pesquisa recente aí, que mostrou que o Guerino Zanon foi citado em todos os 10 municípios entrevistados, pesquisados. Uhum. Então, assim, se não conhece o Guerino, eles conhecem a história de sucesso de Linhares. E eu estava lá fazendo parte dela. Uhum. Tá? E vou conversar com os capixabas que a gente pode ter um estado muito diferente do que a gente tem hoje. Vou falar para os capixabas que a gente pode ter um estado tão desejado quanto Linhares é desejada por todos hoje. Vou falar para os capixabas que a gente pode ter um estado onde as oportunidades são colocadas para todos, como acontece em Linhares. Tá? Então, assim, muitos estavam me cobrando por que eu não estava colocando minha campanha nas ruas e todos os outros já colocaram. Isso. Eu falei assim, eu não estou com pressa, né? Porque eu tenho um caso de sucesso que vai me levar e já me leva nos 4 cantos desse estado. E até esse momento eu não via e não vejo ainda, agora que está começando a população começar a conversar um pouco sobre eleição. Né? Uhum. Então, sinceramente, anterior ao processo daqui para frente, as coisas se perderam. Porque as dificuldades estão aí colocadas para todo mundo, não é isso? Muita gente passando fome nesse estado. Muitos empresários com dificuldade em manter os seus níveis de empregos das suas empresas. Uhum. Tá? Então, agora que chegou a hora realmente da gente começar a conversar a política, e não tenho dúvida, né? O planejado está acontecendo. Se você botar uma pesquisa ampla no estado, nós vamos bater com os 10 pontos que nós planejamos chegar no final de maio. E agora eu começo a conversar com os capixabas. Quero me tornar conhecido. E você está preparado para ser o governador do estado? Estou preparado. Foram 5 mandatos de prefeito em Linhares, passei pela Assembleia Legislativa, sou até hoje o deputado mais votado em toda a história do Espírito Santo para deputado estadual, 65.704 votos na eleição de 2006. Exerci a presidência da Assembleia junto com meus colegas Paulo Foleto, na primeira secretaria, e a deputada Aparecida Denadai na segunda secretaria. Fizemos profundas transformações, alguns não lembram mais, outros se lembram bem. Para você ter uma ideia, Edu, quando cheguei lá, pedi, me coloca na mesa todo o histórico de precatórios que tem acumulado na Assembleia Legislativa. Colocaram e pagamos todos os precatórios acumulados na história da Assembleia Legislativa. Segunda coisa, falei, contrate um painel eletrônico para a Assembleia Legislativa, porque queremos acabar com o voto secreto no Estado do Espírito Santo. E acabamos com o voto secreto no Estado do Espírito Santo pela nossa gestão. Talvez nem você se lembrava disso, né? Não lembro. É verdade. Nem tinha esse conhecimento. Então, assim, estou preparado não só pelos mandatos que exerci na vida pública, mas com todo aprendizado que trago desde lá da minha passagem por um internato com 13 anos lá em Itapina, tá? Quando eu convivi com 300 colegas no mesmo dormitório. O aprendizado que eu trago dos 17 anos de uma sala de aula,
convivendo com os diferentes e aprendendo com eles. Então, estou preparado e pronto para transformar o Estado do Espírito Santo, que todos nós amamos, os capixabas amam o Estado, em um caso de sucesso no país e no mundo também. Legal. Guerino Zanon, pré-candidato a governador do Espírito Santo pelo PSD. Obrigado pela presença. A gente conversou com todos os pré-candidatos aqui. Você era o último, aí, agora que está começando aí a sua jornada. Sucesso para você, boa sorte e que tudo dê certo nessa jornada aí. Mas você está me falando que já gastamos o tempo todo? Não, já gastamos o tempo todo. Cara. Isso aí. Mas a gente vai ter mais momentos para conversar pela frente. Aí, uma boa conversa, é um prazer revê-lo. Vai embora, né? Vai embora, a conversa vai embora, né? Vai embora. Só faltou o torresmo e a cachaçinha, né? Exatamente. Sem álcool, cachaçinha sem álcool. Sem álcool, senão o pastor Marinelso me pega. Legal, valeu, obrigado. Eu que agradeço. Legal, você, até a próxima. Bruno, o Juliano, Legal. Tá? Minha equipe aqui me acompanhando. Legal. E obrigado a todos que estão nos acompanhando. Tá? Foi um Legal. prazer. Devagarinho as pessoas vão me conhecendo. Conhece a história de sucesso de Linhares, né? Construída por várias mãos, mas eles vão conhecendo o Guerino. O Guerino que passou por aqui durante 7 anos em Vitória, né? Em 2006 eu tive 5 mil votos aqui em Vitória. Em Vitória para deputado. Uhum. Né? O cara lá do votos não é pouca coisa. Como se costuma dizer, um catitu lá de Rio Bananal. Tá certo. Chega aqui na cidade assim, então agora eu vou conversar com os capixabas, todos os capixabas, tá? Legal. Falar com eles que a terra de oportunidades que transformamos Linhares, nós vamos transformar também o Espírito Santo. Ótimo. Sucesso. Obrigado. Boa sorte. Eu que agradeço. Valeu. Um abraço.